que ela está bem de saúde. Nossa irmã Jamila, Deus te abençoe fortemente. Você é uma mulher forte, é o que eu sempre te falei, você é uma mulher forte. Na verdade, o inferno não tem poder sobre os filhos de Deus. Denota que mesmo você no estado de mente assim, fora, mas você nunca deixou de falar da palavra de Deus. No hospital, em todo lugar. A primeira vez que eu vi, começaste a citar muitos versículos bíblicos, e eu pegava o meu telefone, confirmava os versículos que ela citava, conforme está escrito, é conforme ela citava. Eu admirei muito. É uma jovem, uma adolescente muito forte na palavra, com um dom de louvar e adorar a Deus muito forte. Então, na verdade, nós nos sentimos agradecidos por Deus, porque a nossa irmã voltou à recuperação. E, na verdade, foram as orações e também a medicação, porque não vamos dizer só foi as orações. Não, Deus também dá sabedoria aos médicos para descobrirem a medicação para resolver muitas situações problemáticas. Uma doença pode ser resolvida de várias formas. O quimbandeiro tem a opinião dele para curar uma doença, o médico tem a opinião dele para curar uma doença e o profeta tem a opinião dele para curar uma doença. Então, até nos médicos depois vamos encontrar diferença. Vamos encontrar o médico naturalista, que tem a opinião dele, e o médico convencionista, que tem a opinião dele. Depois vamos encontrar o médico psicólogo, que também tem a opinião dele. Então, todas as opiniões, de facto, a mais excelente é a opinião médica e a opinião bíblica. Estas são as duas mais excelentes. Agora, a opinião do psicólogo também não deixa de ser excelente, mas do quimbandeiro nós descartamos pelo poder do Espírito Santo. Eu sentei com o Mano Geraldo, eu disse: olha, Mano Geraldo, nós vamos usar 2 métodos. Vamos orar e vamos metê-la no hospital, porque a idade dela não é para ter essas doenças. A idade dela não é ela não tem preocupações para ter isto. Então isso é um vento, mas também é algo que afetou a mente dela. Então, tudo pode começar no espiritual, mas se afetar a mente, depois vai ter que passar num processo de desintoxicação da mente. Então, como eu cresci numa família em que o pai é médico, a mãe é enfermeira, o irmão mais velho que eu sigo é enfermeiro, a irmã que me segue é enfermeira. Para além destes aqui, desses 4 que eu citei, tem mais 4 pessoas em casa que também estão a fazer enfermagem. O avô foi enfermeiro, a família quase toda, os irmãos do pai. Então eu sempre cresci com a mente de que um problema pode ser resolvido pela via médica, como também pode ser resolvido pela oração. Eu vi problemas sérios que orei e Deus curou pelo poder da oração. Mas também vi determinados problemas que orei e a oração não estava a surtir efeito. Mas quando oramos e fizemos medicação, a medicação surtiu mais efeito, muito mais rápido do que a oração. Agora, só que nós cristãos temos que estar preparados para aceitar isto. Aceitar que muitas vezes o medicamento pode dar solução do problema mais rápido do que a oração. Isso não quer dizer que Deus falhou. Isso quer dizer que Deus estabeleceu o método da medicação, deu sabedoria ao médico para evitar excessos de orações, às vezes desnecessárias. Isso é tipo eu orar para a fome passar. É possível eu orar e a fome passar, mas não é regra. A regra é: está com fome, mata biche, almoce e jante. Se a pessoa falar: não, vou orar
para a fome passar, vai orar naquele momento, a fome vai passar. Mas depois do outro minuto, a fome vai voltar outra vez, vai orar, vai morrer orando, combatendo contra a fome, orando, que não é o método correto, porque Deus disse: coma a comida. O mesmo Deus disse: tome o medicamento, descanse. A dor de cabeça que a pessoa pode orar mesmo todo dia não vai passar enquanto você não descansar. Isso não quer dizer que Deus não opera, é que Deus estabeleceu princípios. Aleluia. Amém. Deus estabeleceu princípios na terra, e esses princípios que Deus estabeleceu devem ser cumpridos. Por isso é que um pastor de verdade tem que entender de tudo um pouco. Tem que entender um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, um pouco de medicina. Tem que saber discernir essa doença espiritual, aquela é demoníaca, isso aqui é enviado, isso aqui é só mesmo para o médico, isso aqui não é só para o médico, isso temos que orar, né? Não pode chegar no albino, por exemplo, né? Albinos são aqueles que sofrem de melanina. Ele fala: olha, vem no altar, vamos orar para o teu albinismo curar. Mas tem que recomendar ao albino comprar pomadas próprias para proteger-se diante do sol, usar sombrinha e etc, etc. Esse é o profeta comum. O profeta comum. Agora, o profeta especial, esse sim, pode chegar no albino: em nome de Jesus, vem aqui em frente no altar, vamos te orar e esse albinismo vai passar. Isso é extraordinário. Isso é nível alto. Isso é nível alto. Isso chama-se alto nível de profecia. Eu já vi pessoas que oraram com perna de quem cortou. Alguém que perdeu a perna na guerra. Essa parte toda foi. No momento da oração, a perna começou a crescer em pleno púlpito. Yeah. Então, mas isso não é regra. Isso não é regra. Se você chegar num senhor que perdeu a perna na guerra, você lhe fala: vem, vamos orar, tua perna vai crescer. Ele vai falar: você está maluco. Não vai aceitar falar como é que vai crescer se a perna sair. Agora, não é qualquer profeta que faz isso. Há profeta que vai orar, vai curar a doença de todos, mas quando ver a tua perna que saiu, vai ultrapassar. Porque ele sabe que essa dimensão não é dele. Deus lhe chamou para orar, para curar paludismo, febre, até pode curar a HIV/SIDA, mas fazer crescer a tua perna, não. Agora, tem profetas, tem homens de Deus com este nível. E você não pode falar: não, é assim, Jesus morreu, rasgou a cortina do santuário e então todos nós temos acesso a Deus. Se Deus ouve aquele, também tem que me ouvir. Não. Deus ainda continua com a regra da consulta dos profetas. Aleluia. Deus é Deus de ordem e é Deus de princípio. O facto de a cortina do templo rasgar de alto a baixo não significa que Deus quebrou o princípio da consulta aos profetas. Samuel era o profeta que era constantemente consultado pelo rei Saul. Tudo que Saul queria fazer, Saul consultava a Deus por meio do profeta. Mas a pergunta é: será que Saul não levava a vida de oração? Saul orava. Saul era crente em Deus, era temente ao Senhor. É como quem? É como o esposo de Jezabel, Acabe. Acabe, no princípio, era servo de Deus temente. Quando é que Acabe começou a se desviar? Acabe começou a se desviar do caminho de Deus quando casou com uma mulher chamada Jezabel, que veio de terras estranhas, trouxe culturas estranhas a Israel, trouxe a idolatria, e Acabe se desviou da presença de Deus. Deus mata Acabe, mata Jezabel, porque Acabe, servo de Deus, casou com uma pessoa errada. Mas Acabe era temente a Deus, porém consultava os profetas. Saul, era homem de muita oração, porém consultava aos profetas. A doutrina de consultar
é bíblica. Você pode saber que a cabeça está a doer. Se está a doer, toma paracetamol. Mas você não pode se automedicar. Você tem de consultar um médico, não é? Especialista na área, para para passar uma medicação, cabeça, tronco e membro. Você sabe muito bem que todo mundo entende o básico do direito. Você sabe, não, esse robô tem que ir preso. Fez isso tem que ir preso. Mas você tem que consultar o advogado, que é especialista na área, que vai debruçar melhor a situação. Então, para tudo, consulta-se os especialistas da área. A igreja também consulta-se o especialista da área. O pastor é o especialista. Todos nós temos o Espírito Santo. Um irmão pode resolver o problema do outro irmão do outro. Mas o pastor é o especialista que, por excelência, factualmente, resolve os problemas com maior perícia, porque este tem o chamado de Deus e tem a iluminação. Aquele gesto do rei Salomão, né? Haviam duas senhoras grávidas. Destas duas senhoras grávidas deram à luz. Depois de dar à luz, o bebê de uma morre, exatamente, e o bebê da outra sobrevive. Aquela que o bebê dela morreu sentiu ambição, disse: não pode, como é que a minha criança morre e dela vive? Provavelmente, isso não está escrito na Bíblia, mas provavelmente aquelas duas senhoras já se conheciam há muito tempo. Provavelmente eram vizinhas e provavelmente não lidavam bem. Uma era invejosa da outra, uma não queria sucesso da outra. É aquelas vizinhas que quando uma compra a arca, a outra tem inveja da outra. Quando casa da outra está a entrar frango, dela só está a entrar couve com vento. Então sente que a casa da outra está a prosperar e a casa da outra não está a prosperar. Então começa a falar mal da outra. Só que uma ficou grávida: olha, eu estou grávida, você não nasce. A outra também: olha, também estou grávida. E as duas foram parar lá no hospital para darem à luz. No momento de dar à luz, a invejosa, bebê dela, morre. Ao morrer ali, ela viu: não, essa vai me irritar, assim vai ganhar. Quer dizer que minha filha morre, dela está viva, não pode. Se a minha filha morreu, eu vou tirar a filha dela, ou então a filha dela também tem que morrer para estar em empate. Talvez o espírito de inveja é antigo. Perante isto, a mãe que o bebê dela não faleceu, deu conta que a criança que morreu não era dela, porque a mulher é diferente do homem. Por isso que nós temos dito assim: por excelência, a mulher é que tinha que ser pastora. Eu, por mim, se dependesse de mim, quem deveria ser pastor não seria dom de homem. Ser pastor seria dom de mulher. Sabem disso, né? A mulher é que tem mais dom de pastora do que homem. Vai-se numa casa, procura saber como é que um homem cuida dos filhos e como é que uma mãe cuida dos filhos. Como é que um pai cuida dos filhos e como é que uma mãe cuida dos filhos. O pai não quer saber se as crianças comeram na hora certa. É distraído. Vai trazer conduto de quarta-feira, vai trazer quarta-feira, 18 horas, está a trazer conduto: olha, está aqui comida do jantar. Mas a mãe já sabe que comida do jantar de quarta-feira compra-se no mínimo segunda-feira para preparar melhor, para que até quarta-feira as coisas estejam completamente organizadas. A fralda da criança tem que ser assim, o marido tem que comer assim, as mulheres cuidam melhor. Comparando com os homens, cuidam melhor. As mulheres não têm dificuldade de expressar sentimento. O homem ama, mas fica tipo, não ama, tá vendo? Quer, mas fica tipo, não quer.
Mas a mulher não, a mulher trata as coisas minuciosamente. Então denota que Salomão, ele observou aquele ato, e quando viu, ele disse: ok, tá bom, tragam aqui as duas crianças. Levaram as duas crianças, a viva e a morta, até o palácio do rei Salomão. Salomão disse: ok, dêem-me a criança viva, tragam-me uma espada. Porque Salomão sabia, o objetivo de Salomão não era matar a criança, era dar jajão. Salomão estava usando um método para dar um jajão. E que com este jajão, esta simulação, fazer com que a mãe verdadeira se pronuncie. Porque ele sabia que ao pegar a espada, ao mandar tirar a roupa na criança, no bebê, meter a espada na barriga para furar e cortar no meio, nenhuma mãe vai suportar ver a filha ou o filho nesse estado. Ainda que for para perder, vai preferir entregar a criança. Então Salomão fez isso propositadamente. E no momento em que Salomão pega a espada, levanta no ar, e sabiam que o rei não brinca. Provavelmente aquele caso não foi o primeiro, porque o rei tinha triplos poderes: político, econômico, religioso. Político, ele era o homem que determinava tudo. Se falar o fulano viverá e morrerá o fulano, palavra do rei é lei. Então, não foi o primeiro caso. Então, logo que ele levanta a mão para exterminar, a mãe se manifesta: por favor, não matem a criança. A outra: não, mata mesmo, vamos dividir mesmo no meio. Essa roubou a minha filha. Salomão olhou: você não é a mãe. Você não é a mãe da criança. Você está a pedir para cortar o bebê no meio, para cada uma levar metade. Você é tola. Salomão sabia que o sentimento de uma mãe transcende a categoria. Uma mãe é como um pastor. O pastor sabe: não, se perder esta ovelha na igreja, é sinônimo dela estar bem espiritualmente. Então que eu lhe perca aqui, mas contanto que ela viva para Cristo. Contanto que ela viva para Cristo. Se neste altar ela vai se perder, lá fora ficará melhor, então que se perca aqui, para que lá fora fique melhor. Mas se lá fora vai morrer e aqui ficará melhor, então eu vou fazer de tudo para que essa filha, essa ovelha não se perca de jeito nenhum. E é ali onde você vai encontrar determinados pastores que às vezes, enciumentados, mostram ciúme contra certas ovelhas. Aí está, é natural, é normal. Então, naturalmente, você vai denotar que eles foram consultar quem? Um perito. Porque ficaram assim complicados. Quem vai resolver? Não, é a fulana, é fulana, 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 fulana. Foram consultar um perito na matéria, que era Salomão. Aleluia. Então, o hábito de consultar, nós não devemos parar. Não devemos parar. Devemos continuar a consultar. A doutrina de consultar nunca vai morrer. Sabes onde é que começou o hábito de consultar? Na verdade, amados irmãos, o hábito de consultar começou no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. O primeiro homem que consultou e consultava era Adão. Aleluia. Adão, ele sempre consultava a presença de Deus. Deus nunca consultou a presença de Adão. Deus
visitava Adão. Adão não visitava a Deus, consultava a Deus. O que eu quero dizer? Deus não se visita. Aleluia. Deus não se visita. Deus se consulta. Significa tudo quanto você quer fazer, consulte primeiramente a Deus. Porque Deus não se visita, Deus se consulta. Agora, Deus não te consulta, Deus te visita. Porque aquele que visita, ok? É maior do que aquele que está a ser visitado. Se eu venho à tua casa para te visitar, eu vim saber como é que você está. Significa que eu já estou bem. Eu tenho saúde. Agora, eu quero saber se você também tem saúde. Então, sairei da minha casa para te visitar. Logo, aquele que visita e aquele que está sendo visitado, maior é aquele que visita. Por isso, nós não podemos visitar a Deus, mas podemos consultar a Deus. Nas igrejas Bakongo, o Bakongo tem muito respeito, apesar de ser um hipócrita, também um assassino. Os Bakongos são muito assassinos. Você vê a maioria dos crimes de tráfico de seres humanos para vender órgão é máfia dos Bakongos. Pode ter um e outro angolano, mas a liderança é Bakongo. Onde tiver 10 traficantes de seres humanos, 2 são angolanos, 8 são langas, Bakongos. Mas também são muito verdadeiros, os langas. O langa, quando quer ser verdadeiro, é uma boa pessoa. Quando quer ser mentiroso, é pior que Satanás. Quando ele quer ser pastor, não tem quem lhe ganhe. É o maior pastor do mundo. Quando quiser ser diabo, é mais demônio que o demônio. É mais diabo que o diabo. Quando quer ser inteligente, não tem quem lhe ganhe. Dedica-se na palavra, revela o oráculo que você fala, foi buscar aonde. Mas quando quer te engana de todo jeito. Não se brinca, é uma raça muito perigosa, que você tem que saber como lidar com ele. Os Bakongos têm um princípio bom. Bakongo nunca fala, estou aí visitar pastor. Bakongo sempre fala, estou aí consultar o meu pastor. Ele não usa a expressão, estou aí visitar o pastor, porque entende que o pastor é que tem que visitar a ovelha, mas a ovelha tem que consultar o pastor. Assim como o pastor não pode parar de visitar a ovelha não pode parar de consultar o pastor. Porque tem sempre alguma coisa. Quando você fala, eu não tenho nada para consultar o meu pastor, você está a falar, não tenho nada para consultar a Deus. O dia que você decidir visitar sem consultar o teu pastor, você está a decidir viver sem consultar a Deus. Porque o Bakongo entende que Deus não vai te dar a orientação direita. Ele vai dar a orientação do que você precisa no teu pastor, porque Deus é Deus de princípio. Então a doutrina de consultar, eu disse, a doutrina de consultar começa no Antigo Testamento com Adão. Adão era cheio do Espírito Santo, Adão não tinha pecado, Adão não precisava de nada do ponto de vista físico, porque não havia doença, não havia morte, não havia enfermidade, não havia fome. Mas Adão consultava a Deus. A pergunta é, se Adão consultava a Deus, o que ele mostrava a Deus se Adão não precisava de nada? Porque nós entendemos que só consulta quem está doente, né? É para todo doente, vou consultar.
Eu vou ao hospital fazer consulta quando estiver doente, porque a Bíblia está a dizer, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. Logo, não há lógica eu, sendo são, consultar quem não tem nada para me dar, sabendo que eu não estou doente. O médico só tem importância na vida do doente, na vida da pessoa, enquanto a pessoa estiver doente. Estando curado o doente, não necessitamos de médico. Mas eu estou a dizer que Adão consultava a Deus antes do pecado, e Deus visitava Adão antes do pecado, e depois do pecado Deus minimizou as visitas a Adão. Aleluia. Amém. Eu estou a dizer assim, no período antes do pecado, Adão consultava a Deus e Deus visitava Adão. Só que, entenda bem, as consultas de Adão para com Deus e as visitas de Deus para com Adão, as visitas de Deus para com Adão eram maiores do que as consultas de Adão para com Deus. Ok? Havia maior visitação do que consultas antes do pecado. Depois do pecado, o papel foi invertido. Começou a haver maior consultas de Adão para com Deus e menor visita de Deus para com Adão. Aleluia. Amado irmão, eu quero dizer que quando o pecado entrou, o papel virou desta forma. Desde então, Deus estabeleceu um método de consultar a Ele mesmo, que é a oração. A oração foi multiplicada, porque no Jardim do Éden, embora que Adão vivia na presença de Deus, ele não tinha muita necessidade de orar. Sabes o porquê que Adão não tinha muita necessidade de orar no Jardim do Éden, irmão? E eu quero dizer que Adão era muito forte espiritualmente no Jardim do Éden. Muito forte. Os anjos tremiam e estremeciam à força de Adão. Respeitavam Adão. Era um homem firme, articulado, com cabeça, tronco e membro. Mas Adão orava pouco. Adão no Jardim do Éden não jejuava. Ele não tinha necessidade de jejuar. Ele não estava em pecado. Vai jejuar para quê? Com que propósito? Aleluia. Estava no jardim, por isso Jesus está a falar, mandou resposta aos discípulos de João Batista. Vão dizer a João Batista que os meus discípulos não jejuam porque estão comigo no Jardim do Éden. Enquanto estiverem comigo no jardim, eles não precisam jejuar porque estão no Jardim do Éden. O Jardim do Éden tem o jardim e tem o Éden. O Jardim do Éden não é o Jardim do Castro, não é o Jardim da Hortência, mas o Jardim do Éden. A palavra Éden do profundo significa Deus. Por isso o Jardim do Éden significa a presença de Deus. Agora, Jesus sendo o verdadeiro Éden, ok? Ele era o jardim movente. Como ele era o jardim movente que movimentava de um espaço para o outro, então ele estava com os discípulos. Os discípulos estando no jardim chamado Éden, qual era Jesus, não tinham necessidade de poder jejuar. E você vai denotar que os discípulos oravam pouquíssimo. Eles eram poucos em oração, mas eram tementes na obediência da palavra de Deus. Eles jejuavam pouco, mas eram fervorosos nas Sagradas Escrituras. Aleluia! Na obediência da palavra de Deus. Por quê? Porque eles estavam na presença do Pai. Eu não tenho necessidade de andar mais com uma arma grande.
sabendo que na minha frente tem 300 milhões de soldados a me protegerem todos com arma. Você já viu um rei a andar com arma grande? Não. Joe Biden não anda com arma. Se ele tiver arma, é uma pistola pequena que só sai em última instância, que ele põe aqui. O resto é tropas em frente, tropas atrás, tropas à esquerda, tropas à direita, tropas embaixo, tropas em cima. O mesmo aconteceu com os discípulos. Jesus era a proteção. Aliás, eu quero te revelar por que os discípulos não oravam. Alguns dizem que eles eram fracos. Eles eram fracos porque não haviam recebido o Espírito Santo. É mentira. Isto é mentira. Se for verdade, então não é verdade. É realidade. É real que os discípulos não oravam. Mas não é verdade que é porque eles eram fracos espiritualmente. Essa é uma realidade aparente. Mas, entenda, os discípulos oravam pouco por revelação do próprio Espírito Santo. Na presença de Deus, eles andavam com o próprio Deus. Para quê? Se Jesus está ao lado. Jesus está ao lado. Jesus era Deus. Mesmo sendo Deus, e eles pensando no princípio que era homem, sabiam que era necessário orar, mas o Espírito não lhes deixava orar. Porque o Espírito não queria anular a presença de Cristo Jesus na presença dos discípulos. Mas Jesus sabia que quando ela se retirar de forma física, então eles dobrarão a oração, dobrarão o jejum. Então Jesus está a responder a João Batista. Vão dizer a João que eles não jejuam porque estão com o dono da festa. O Espírito esclareceu em espírito aos discípulos, não na mente. O Espírito esclareceu em espírito aos espíritos dos discípulos de que eles estavam com o dono da festa. Se você está com o dono da festa, você não precisa jejuar muito. Por isso você vai notar que Jesus não tinha comportamento de exigir dos discípulos orarem muito. Nunca vais encontrar Jesus a pegar chicote, a bater os discípulos. Comecem a orar, orem rápido, orem por favor. Não. Por quê? Porque Jesus estava na presença dos discípulos e os discípulos na presença de Jesus. Aleluia. Mas quando Jesus se retirou, subiu aos céus, a oração dobrou, o jejum dobrou, subir os montes dobrou, fome de propósito dobrou, porque nos retiraram o mestre que estava conosco. Agora, o mestre deixa. O mestre está a falar, ok, para mim descer do monte, para mim falar com o povo de Israel, vocês precisam se santificar 3 dias, onde todos têm que orar, jejuar, até os animais têm que jejuar. Foi assim que Deus apareceu. Eu estou a te dizer o seguinte: no jardim do Éden, Deus falava constantemente com o homem, antes do pecado. No jardim do Éden, Deus visitava constantemente Adão, e Adão consultava pouco a Deus, não porque ele não queria, mas porque Adão estando na presença de Deus, porque Éden simboliza a presença de Deus. Enquanto aquele jardim chamar-se Éden, que traduzido é presença de Deus, Deus estava condenado a descer sempre para visitar o homem. E o homem nunca estava obrigado a visitar Deus para sempre. Deus estava obrigado a visitar o homem. Deus estava obrigado a tirar 1 hora para todas as 24 horas para visitar o homem. Porque ele estabeleceu esta lei.
porque o lugar onde ele meteu o homem chamou de Jardim do Éden. O Éden é o próprio Deus. O jardim é o lugar onde ele colocou o homem. Se Deus sai daquele jardim, aquele jardim deixa de ser chamado Éden, passa a ser qualquer jardim, mas perde o nome Jardim do Éden, que significa a presença de Deus. Então Deus não poderia se retirar daquele jardim. Se retirar, ele perde o nome e Deus falha. Só que quando o homem peca, Deus entende, ok, eu estou obrigado a visitar esse rapaz todos os dias no Jardim do Éden, porque esse jardim significa minha presença. Como eu não lhes quero na minha presença, porque já lhes falei que o pecado destitui o homem da minha face, então vou lhe expulsar do jardim, para simbolizar que ele está fora da minha presença. Não era a ambição das frutas que lá estavam. Com quem diz que não, Deus é guloso ganga. Queria comer todas as frutas sozinho, porque Adão pecou, agora lhes falou, saia daqui, não come mais isso. Não, Deus não tinha compromisso com aquelas frutas aí. Ele já disse, comam aquilo, nem anjos têm prazer em comer aquilo. Não. Mas por que Deus está lhes expulsar? A expulsão de Deus no Jardim do Éden, de Adão para fora do Éden, é um ato divinamente profético, para simbolizar que doravante Deus não mais é obrigado a visitar o homem, porque o pecado destitui o homem da presença de Deus. Então ele tira o homem do jardim chamado Éden, que significa a presença de Deus, e Deus ganha a legalidade para nunca mais visitar o homem. Aleluia. Amém. Deus ganha a legalidade para nunca mais visitar o homem. E desde o momento em que Deus ganha a legalidade para nunca mais visitar o homem, Deus não é obrigado a aparecer para falar com o homem. Deus hoje interroga, quem é você para falar comigo? Antes de você pecar, eu tive a obrigação de descer para falar contigo, porque você está no meu jardim chamado minha presença. Desde o momento que você pecou, eu não tenho obrigação de te visitar. Não tenho a obrigação de te visitar. Quem é você? Para mim te visitar, santifica-te. Para mim te visitar, purifica-te. Para mim te visitar, volte à essência. Por isso está a dizer a Bíblia, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Você precisa ser limpo de coração para poder ver a Deus. Por isso Deus está falando a Moisés, manda o povo orar, jejuar, santificar. Os casados não podem ter relações sexuais, porque eu vou descer em santidade. Aleluia. Aleluia. Aí está. Mas quando o homem pecou, Deus virou as costas ao homem. Deus inverte o papel. Ele estabelece um princípio. As minhas visitas para com o homem parará. Se o homem quiser falar comigo, me segue. Aleluia. Se o homem quiser falar comigo, me segue. Me consultando por intermédio da oração. Ore. Queres a minha presença? Chama-me por oração. Porque eu já não vou mais descer voluntariamente. Já não vou descer voluntariamente. Meta o teu joelho no chão, se humilha. Porque você querias desejo de soberba para meter o teu trono em cima da minha cabeça. A partir de hoje, eu não mais vou descer. Eu não vou descer. Você precisará falar comigo. E ao falar comigo, você precisará vir atrás de mim, porque eu não irei atrás de você. No Jardim do Éden, Deus ia atrás do homem. Depois do pecado, o homem deve ir atrás de Deus. No Jardim do Éden, Deus visitava o homem constantemente. Depois do pecado, Deus deixa de visitar o homem constantemente. O homem passa a consultar a Deus.
Por isso que eu disse, para um bacongo, a ovelha nunca visita o pastor. A ovelha, quando fala vou visitar o pastor, na mente de um bacongo, isso chama-se blasfêmia. A ovelha não visita o pastor. É o pastor que visita a ovelha. E o pastor não consulta a ovelha. É a ovelha que consulta o pastor. Por isso eu disse, Adão nunca visitou a Deus no jardim do Éden. Deus visitava Adão. E Deus nunca consultou Adão. Mas Adão consultava a Deus. Desde então, Deus estabeleceu a oração como sendo um método de consulta. Aleluia. O método por excelência para consultar a Deus é a oração. Porque a consulta, ela nunca vai parar. A consulta nunca vai parar. Por isso você nota, se você quer ficar curado, você até pode ser médico, mas nunca se automedica. Vai consultar o outro médico. Vá para o hospital. Você pode ser advogado, mas você nunca vai se defender sozinho. Vai consultar o outro advogado para defender a tua causa. Você nunca vai se auto-dar aulas para falar, não, vou me auto-dar aulas e vou criar o meu certificado. Castro, Siloé, apóstolo, deu-se aula de teologia e autograduou-se e criou o seu próprio certificado, carimbou e assinou com óleo, com carimbo a óleo. O nome dele meteu lá mais, apóstolo Castro Siloé. Deu esse curso. Tem o professor que é ele próprio, criou o certificado dele próprio, ensinou-se a si próprio. Não tem validade. Tem que consultar outra pessoa maior para dar-te o curso e dar-te o certificado. Significa, a doutrina de consultar, ela é bíblica. Aleluia? Por isso você precisará consultar o juiz, consultar o advogado, consultar a delegação da polícia, consultar o médico, consultar o professor, consultar os pais, consultar os pastores, consultar os profetas e consultar a Deus. Às vezes você entende que você tem razão, mas você tem que ir no tribunal, né? Para o tribunal falar quem tem razão. Você não, eu tenho razão. Outro também, eu também tenho razão. Vão lutando. Agora vão ter que ir num especialista, que é o tribunal, para distribuir a justiça. A partir do princípio summa quic tribure. Uma expressão latina que significa dar a cada um aquilo que é devido. O que é teu, te é devolvido. Se você cometeu injustiça, o tribunal vai falar você é injusto. Se você fez justiça, o tribunal vai falar você é justo. O lugar do injusto é ali, o lugar do justo é lá. Assim sucessivamente. Mas às vezes você já tem noção. Às vezes você sabe que a barriga está doendo. Tem que tomar um metronidazol. Tem que desparasitar. Se calhar tem que tomar um omeprazol. Se calhar tem uma outra coisa. Mas o especialista sabe exatamente as manobras extraordinárias para detectar o tipo de dor que você sente na barriga. Porque pode ser um tipo de dor que não é para tomar omeprazol. É para tomar poligel. Às vezes não é poligel, é para você desparasitar. Às vezes não é desparasitar, é para você tomar metronidazol. Mas tudo funciona em torno do quê? Da barriga. Tudo esta área aqui. Aleluia. Amém. Assim, nós não devemos pensar que a doutrina de consultar acabou. Não acabou. O facto de você ser cristão, com
eu estou a consultar. Não basta consultar, mas é importante saber quem consultar. Aleluia! Porque você, na tua aflição e na tua boa intenção, você pode consultar alguém que, ao invés de dar a vida que você está a procurar, vai acabar matando o resto da vida que te restou. Na tua boa intenção, à procura de vida, você vai achar morte. Cuidado! Nem todo advogado é para consultar. Há advogados que não buscam constituintes, buscam cliente. Uma coisa é constituinte do advogado, outra coisa é cliente do advogado. Cliente do advogado, o advogado só está preocupado em te falar: assinar esse documento para mim te defender é 150 mil. Não é constituinte. Ele não está preocupado com a tua razão, com a tua causa. Está preocupado com o dinheiro entrar no bolso dele, porque ele é que tem a legalidade para te representar no tribunal. Muito cuidado. Há médicos que não se consultam. São autênticos feiticeiros.
O resultado vai numa clínica. Vai te falar você. Sua iniquidade. O objetivo
E ele já sabia que remar o diabo o Espírito Santo tem acesso na mente da mulher e no coração da mulher. Por isso é que uma mulher, quando é espiritual, é 2, 3, 4 vezes mais espiritual que o homem. Não vamos brincar. Uma mulher, quando é santa, dá medo. Você vai falar, não estou a entender. Esse é anjo ou é pessoa normal? Mas quando o demônio lhe entra, você vai falar, esse que nasceu o diabo ou eu mesmo sou discípula do diabo? Dá medo. Em todo ângulo dá medo. Você denota que Satanás trouxe todas as armas possíveis para destruir Jó. Matou os 10 filhos, matou todos os animais, destruiu toda a riqueza, mandou lepra, úlceras, buracos
em todo o corpo de Jó, que ele tirava pus, assim com o telhado da sua casa, ele por cima daqueles escombros, bichos a sair do corpo que nem um vampiro, nem aqueles filmes ali de terror. Fome é fome, água não dá para meter no corpo porque vai arder ainda mais. A história se espalhou em todo o Oriente do mundo antigo, porque Jó era temente e respeitado. Os amigos dele saíram de lá, do fundo do sul do Oriente, para ir visitar, porque a notícia espalhou que aquele homem blasfemou contra o Deus dele, então a lhe matarem. Dava-se dar que é o único servo de Deus. Foram fazer juízo contra ele, mas o diabo guardou a arma mais forte, a mulher dele, bem pintadinha. Não lhe fizeram nada. O diabo não lhe tirou nem só uma unha do corpo dela, para falar não. Tiraram o pé da mulher de Jó, e Jó se concentrou. Não lhe tiraram nenhum pé. Continuou completa, cabeça, tronco e membro. Sabes o porquê? Não é porque o diabo amava a mulher de Jó, não. É porque o diabo tinha a mulher como a arma mais poderosa para fazer cair o homem na armadilha. Queres ser um homem de Deus forte? Vigia a tua mulher. Se o diabo entrar nela, acabou. Você caiu. Se ela tiver o Espírito Santo, você pode ficar fraco de qualquer maneira. Quando Deus lhe tomar, você não vai se reconhecer. Você vai entrar na linha, ou você vai entrar na linha. É um mistério que Deus colocou nas mulheres. Lá aparece a donzela de Jó. Amore, meu amore, meu lindo, meu fofo, homem alto, de 7 metros, com peito que nem as montanhas de Jerusalém. Olha e olhai agora para ti. Vede a ruína que aflige o meu amado. Que apesar de tudo, o quanto perdemos, ainda te amo com todo o meu coração. Porque na pobreza, na riqueza, na fome, eu vou te amar com todo o coração. Mas, por amor de ti, conforme estás podre, você não tem solução. Blasfema contra esse Deus, para você morrer. Porque o amor que eu tenho por ti, não suporto te ver podre desse jeito. Amaldiçoa esse teu Deus e morra! Morra! Meu amor, morra! Mexeram na menina do olho do profeta de Deus. Aquela mulher nunca conheceu a espiritualidade de Jó todo o tempo que viveram juntos, exceto aquele dia. O homem que não tinha força para sentar, só ficava a deitar, rastejar, porque nem conseguia comer. Não dava para ficar de pé naquele dia, levantou com toda a força. Mulher, quem és tu que ousa blasfemar contra o servo de Deus? Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que eu morra, certamente verei a Deus. Se atirou mais no chão, pai, começou a olhar as feridas no corpo. Essa mulher aí não tem juízo, não bate bem de cabeça. Aleluia. Amém. O diabo queria marcar o último golo. Ele defendeu como as da bola, bem preparado e bem disposto. Por isso um homem de Deus tem que estar atento. É minha mulher, Leone, está aí. É bonita, né? É? Representa bem mamã, pastora. Você sabias que o diabo nunca aparece de forma feia?
Não estou a falar que ele é o diabo. Estou a falar assim. Você sabia que o diabo nunca aparece de forma feia, ok? Quando você vê boneco assim pintado, uma cara assim, bem partida, aí vê o chifre, não, tá, o diabo é mentira. A Bíblia diz que o diabo se manifesta em quê? Em anjo de luz. E os seus ministros em ministros de justiça. O que eu aprendo? Eu aprendo assim. Se o diabo se manifesta em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, como homem de Deus, a tua mulher pode ter luz do Espírito Santo. Pode ser santa. Essa beleza não se entende só no sentido físico, também se entende no sentido espiritual. Ela pode ser muito espiritual, muito santa, muito obediente, mas você tem que estar sempre de olho. Está a obedecer, porque quando você se atira completamente, eu estou aqui, toda a minha espiritualidade, amor, depende de ti. O diabo vai fazer de tudo para bloquear ela, porque sabe que bloqueando ela também te bloqueia. Então você tem que estar na posição de guarda. Em Krav Maga, luta, a luta mais perigosa do mundo, chama-se Krav Maga. Não existe competição a nível do mundo, porque um golpe é fatal. E eles estudam a anatomia do corpo humano, onde te dar um golpe você já não volta mais. Você tem que estar com a tua esposa na posição de quem treina Krav Maga. Amor, estás em Deus? Sim, amor. Ah, sim. Bem, estás em Deus? Ah, sim, estou. Porque se você fica assim, ela está em Deus, você saiu da posição de guarda, ficou na posição que só um toque você cai, né? Ok? Porque quando você fica assim, te bate, né? Puxa, você faz isso, você não cai. Puxa, pega o pé dele e puxa. Puxa, lhe dá a cabeçada. Agora, quando você fica assim, te bate aqui, você passa logo, porque todo o corpo obedece. Nunca fique na posição daquele pai aí que fica na casa presidencial sobre uma assim. Não, a posição é esta. Amor, na paz do Senhor? Sim, na paz do Senhor. O Espírito Santo está ali? Sim, está ali, glória a Deus. Estamos a vigiar? Estamos a vigiar. Se você vê que o diabo já está por detrás dela, sai daí! Ei, Jesus! Ela vai se concentrar. Ei, amor, eu nem percebi assim. Era o diabo atrás de ti. Conforme Jesus disse, Pedro, arreda-te, Satanás. Aleluia. Amém. O mesmo acontece a mulher para com seu marido. Você não fala, não, ele é pastor, é cheio de Deus, por dentro e por fora. Não, fique na posição de guarda. Porque se o diabo lhe entrar, também te faz cair. E o inferno não é só para os homens, é também para as mulheres. Não é só para as mulheres, é também para os homens. Só não sei se, do ponto de vista matemático, o inferno se pertence mais às mulheres ou aos homens. Porque o inferno foi feito para os demônios. Aleluia. E todos os seus seguidores. Mas se me perguntarem, apóstolo Castro Siloé, diga-nos, matematicamente falando, do ponto de vista da democracia, né? Porque na democracia o povo é que decide, né? O inferno pertence mais a quem? Está mais cheio de mulher ou cheio de homem? As mulheres sabem. As mulheres sabem. É só ver o exemplo que se passa em Angola, né? A tua casa tem comida. Provavelmente aqui a pessoa que é casa dele não tem comida. Se tem metade, está faltando outra coisa. Por causa da raiva do João Lourenço. A vingar crime que cometeram no passado contra a mulher dele. Está a ver, né? Mulher é dele. Por causa da mulher do João Lourenço, muitas pessoas estão a passar fome em todo o país. Tem história de uma mulher. Por causa de uma mulher, todo Israel passaram guerra extraordinária. Por causa de Jezabel. Por causa de uma mulher, denota que Sansão e todo Israel passaram onde passaram. Por causa de uma mulher. Você parou aqui agora e tem que ouvir a pregação.
se quiser subir aos céus, porque Eva pecou. Denota, por causa de uma mulher, Jesus morreu na cruz. Aleluia. Agora me fala, qual é a mulher que fez Jesus morrer na cruz? Aleluia. A igreja é mulher. Aleluia. Está vendo como é que as mulheres complicam? Até a mulher, a igreja de Deus é chamada de a mulher de Cristo. Por causa da sua esposa, foi parar na cruz. Mulher traz problema. Você, quando quer andar reto, tenha só uma mulher. Aleluia. Amém. Há pessoas que são incendiadas por causa de se meter com a mulher dos outros. Atiraram fogo na casa deles. Morreram os filhos. Morreram os netos. Até a visita que vinha de cabinda, só para passar férias, também azarado. Naquele dia, caiu à toa, atiraram fogo, também morreu aí. Porque, sendo mulher alheia, o homem foi deitar-se com ela, mesmo ela sabendo que já tem marido, e é militar. O militar resolve militarmente. Primeiro, antes de matar a tal mulher, vou lançar bomba, mísseis na casa do homem que adulterou contra a minha mulher. Queres ver um homem transformado? Ainda experimenta só dar chapada nessa manhã. Você não vai reconhecer o pastor. Está a ver? Você vai dar chapada, talvez em qualquer irmã aqui da igreja. Eu vou te falar a paz do Senhor. Não faça isso, porque Deus é bom. Agora, toca na minha mulher. É aquilo que as pessoas falam, toca só na minha mãe para ver o que é que vou te fazer. Podes bater a minha irmã, ainda vou acudir, está vendo? Vou acudir, vou perguntar quem tem razão. Quando você bater minha mãe, não vou saber quem tem razão. Primeiro vou te chapar, vou te escangalhar, depois vou perguntar como é que aconteceu. Quem tem razão vem depois. Primeiro é te chapar. Está vendo? Como é que mulher traz problema? Aleluia. Por isso é que uma igreja, quando as mulheres são santas, toda a igreja é santa. Se você quer ter uma igreja santa, aperte as mulheres na santidade. Quando as mulheres forem puras, santas, o homem até tem medo. O homem pode ser bandido até onde for. Para ele chegar, para te convidar para uma bailada de sexo, ele tem que ver primeiro porta na tua vida. O homem às vezes funciona tipo Satanás. Para ele entrar na tua vida, ele tem que ver uma porta aberta para poder entrar. Se não encontrar porta aberta, ele pode ser pecador. Vai olhar, ser bem santa só, vai curvar, vai ir embora. Se ele também for santo, agora sim vocês vão se entender, porque tudo será em Deus. Mas se ele dar conta uma bandida dentro da igreja, é mesmo essa aí que estou a procurar. Vai entrar, vai bater ali. Mas quando a igreja, todas as mulheres são santas, os homens começam a entrar na linha, porque ela sabe que, para ela, primeiro é que sexo é só depois do casamento. É dura. Homem quer sexo já agora. Ela está falando depois do casamento. Ela ainda está vendo essa miúda bem dura. Vou começar a lhe conquistar. Aonde? Ele é reta, pura e aprovada. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, a doutrina de consultar os homens de Deus, ela não morreu. Nós devemos continuar a consultar os homens de Deus. Mas tenha cuidado com o tipo de homem que você vai consultar. Nós recebemos aqui na igreja jovens, mulheres que vieram de algumas igrejas aqui no âmbito, que por questão de ética não vou falar o nome. Foram consultar alguns pastores e acabaram recebendo paus estranhos e a fazerem sexo com essas mulheres. Saíram traumatizadas daquelas igrejas, vieram parar aqui. Isso estou a falar nessas bandas da Baixa, essas áreas aqui, tem várias igrejas aí. Vieram parar aqui. Apóstolo, nós passamos isso, sofremos isso. Eu tinha que sair a correr no escritório porque tirou isso, tirou minha cueca, tirou isso, e eu tinha que sair em velocidade. Eu parei. Quem é? É o fulano. Espírito de Deus. Aqui na igreja. Essas pessoas depois ficam traumatizadas.
com o tempo, entendem que ir à igreja é perca de tempo. Ficam em casa e vão para o inferno. Por causa dos pastores cães golosos, ímpios, falsos profetas, endemoniados, que não estão preocupados com a salvação das almas, mas querem juntar povo para si, enganando as pessoas. Aí está. Só querem as vossas ofertas. Por isso que nós temos dito, nós aqui na nossa igreja, pela graça de Deus, os pastores procuram lutar mesmo para trabalhar, para não ser sustentado pelas ovelhas, porque você também, quando é sustentado pelas ovelhas, você perde a autoridade para falar a verdade. Vai olhar na ovelha, essa aqui já me deu 150 mil, cometeu esse pecado, eu devia lhe repreender. Agora você perde a autoridade de repreender o pecado daquela ovelha, porque é a que mais te patrocina dinheiro, é a que mais te preocupa contigo. Quando você está doente e está de transferir 200 mil. Agora você fala, não filho, teu pecado não é bem assim grave, né? O importante é que Deus tem uma forma para te perdoar. E é mesmo assim, a Bíblia está dizendo, o justo cairá 7 vezes, mas de todas as vezes que cair se levantará. Não, Deus já te perdoou. Deus já te perdoou, filha. Ela sabe que Deus não lhe perdoou, ela sabe que ela não mudou. Mas você quer lhe convencer que Deus te perdoou, sabendo que ela sabe que não mudou. Ela sabe que Deus só perdoa pecados abandonados. Deus não perdoa pecados não abandonados. Deus perdoa pecados abandonados, porque só há perdão quando houver mudança. Aleluia. Amém. Porque se Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados, mesmo não mudando, então pequemos e pequemos, porque já fomos perdoados. Não, muda e Deus te perdoará. Aleluia. Amém. É tipo falar assim, só vou te perdoar se você me pedir desculpa, né? Sim, vai pedir desculpa. E a pessoa vai te falar, não, estás perdoado, estás desculpado. Até Deus, para te perdoar, você vai ter que lhe pedir desculpa. E não é só falar, oh Deus, desculpa, não. Larga o teu pecado. Até não precisa pedir desculpa por palavras. Abandona só o teu pecado e continua a orar. Se for possível, nem toques no assunto na oração. A tua oração e a tua busca contínua a Deus, Deus vai saber que você mudou. O dia que você falar, ó Senhor, perdão por aquele pecado, Ele vai falar, ó filho, eu já te perdoei há muito tempo. Eu sou rápido em perdoar, tardio em irar-me. Eu disse na minha palavra, deixa o homem ímpio os seus caminhos, os pecadores se convertam a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor. Então, hoje, terça-feira, é dia exatamente do ensino da palavra, onde nós partilhamos um texto, partilhamos uma história, partilhamos uma experiência, partilhamos um ensinamento, uma doutrina, etc, etc. No dia de quinta-feira, o culto é da palavra. Aleluia. Amém. Ali nós estudamos a palavra. E nós pedimos para que ninguém venha para se escandalizar. Porque no culto da palavra você vai ouvir coisa que você já leu, mas você não entendeu. Eu acredito que você ficou espantado quando eu perguntei se entre o demônio e uma mulher endemoniada, quem é o mais perigoso? Aleluia. Amém. São afirmações extremamente perigosas. Isso é quinta-feira. Se você quer ouvir afirmações extraordinárias, venha aqui na quinta-feira. Culto especificamente da palavra, onde você vai aprender exatamente a palavra como é. Onde você vai saber por que Jesus é Deus, por que Jesus não é Deus. Se Deus não morre e Jesus é Deus, por que Jesus morreu? Porque a premissa está a dizer que Deus não morre. E a premissa está a dizer que Jesus é Deus. E a premissa está a dizer que Jesus morreu. Então quem morreu é Deus ou é Jesus? Se é Jesus, não é Deus. Então quem morreu não é Deus, é Jesus. Se é Deus, quem morreu e Jesus é Deus, então Deus morreu. Então Deus morre ou não morre? Isso é aqui no culto da palavra.
Aleluia. Não, mas a Bíblia está a dizer que há um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um ou é três? O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Então são três, né? Não, não é três, é um. Mas calma aí, como é que é um se são três? São quantas pessoas? São três. Então cada pessoa é Deus. Sim, cada pessoa é Deus. O Pai não é o Filho. Sim. O Filho não é o Pai. Sim. E o Filho não é o Espírito. Sim. Cada um deles é Deus. Sim. Então são três. Não, não é três. É um. Culto de quinta-feira é quebra-cabeça. Aleluia. É quebra-cabeça. Sexta-feira, o culto é oração, libertação, restauração. Para aqueles que não encontram-se fisicamente doentes, mas espiritualmente doentes, venham no culto de sexta-feira para a oração. Há pecados que Deus vai te revelar para você não me falar. Deixa só ainda fechar essa janela aqui. Vai só já te escandalizar. Mas já abri. Há pecados que você vai cometer. Deus vai te falar assim: não fale do teu pastor. Ora, vá ao templo e ore. Não queira o segredo a ninguém. Porque no dia que você vai ser perdoado. Mas a mente dos homens nunca vai mudar a verdade a respeito de você. Ora diante da minha presença. Aleluia. Amém. Há pecado que Deus vai te falar. Vai e confessa ao teu pastor. Se você não falar com ele, você pode orar 1000 anos. Eu nunca vou te perdoar. Fala primeiro com ele. Ele vai te perdoar. E o perdão dele significa que você está livre dos principados das trevas. Porque eu meti a chave. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Isso é quinta-feira, para você poder ouvir. E domingo? Domingo é o culto geral. Domingo é o culto geral. Neste culto geral, o pregador que vem pode ser de dentro, pode ser um convidado de fora, e ele é livre em trazer o que ele quer trazer. Se vai falar do amor de Deus, da santidade, se vai falar do quê? Se derem por conta, preguei o que eu não preparei, né? Nós não falamos que o tema seria amor de Deus. Vê só onde é que o Espírito me levou. O espírito do homem precisa estar sempre preparado. Você poderá preparar um sermão, uma verdade. Segundo eu quero que seja, eu queria que pregássemos 1 Coríntios, capítulo 13, para falar sobre o amor de Deus. Mas o Senhor me tirou dali, me levou nesses ângulos da consulta e vê onde é que nós chegamos. Assunto sério. Aleluia. Amém. Aleluia. Então você precisa ser um homem, uma mulher que dedica-se na palavra e que está disposta a aprender a palavra, a conhecer a palavra, de tal maneira que no dia em que você não estiver preparado, o Espírito vai falar por meio de você, para que se cumpra as Sagradas Escrituras. Não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, porque na mesma altura o Espírito Santo falará por meio de você. Coloca-te em pé, em nome de Jesus. Mas temos os nossos irmãos. Acredito que alguns rostos são desconhecidos por alguns irmãos, né? Apenas conheço aqui o rosto do meio, né? Irmão da Júlia, né? Não? Não é irmão da Júlia? Conhece a Júlia? Também não? Ok, tem parência com o irmão da Júlia. A Júlia é uma irmã nossa de cada igreja, diaconisa. Tem um irmão dele bem temente ao Senhor, assim parecido com ele. E acho que vão poder apresentar-se mesmo ali. É a primeira vez que vem aqui, né? Não é a primeira vez? Estou a te esquecer. É a primeira vez? É a primeira vez? Não? Vinham aqui quando? Ok.
Vives atrás? Ok. Oh. A irmã Tina. A Tina que vive do outro lado. Oh, a filha Tina. Ok. Muito bem. Hoje foram recomendados pela irmã Paula. Oh, baby. Is the Miss Paula. Ok. Glória a Deus. Glória a Deus. E gostaram de estar aqui? Louvado seja o Senhor. Deus vos abençoe. A nossa igreja é uma igreja pequena, humilde e, na verdade, os grandes sábios dizem que não procures uma igreja próximo da tua casa. Procure uma igreja próximo de Deus. Às vezes, as pessoas são preguiçosas. Falam assim: não vou mais na minha igreja, que era longe, né? Vou procurar uma igreja próximo da minha casa, que é só curvar e já cheguei. Só que muitos, na tentativa de procurar uma igreja próximo da sua casa, encontraram o portão do inferno. Mas se você encontrar uma igreja próximo de Deus, em primeiro lugar, e próximo da tua casa, louvado seja Deus 2 vezes, porque você encontra o portão do reino dos céus na tua própria casa. Significa que você não tem desculpa. Se você ir no inferno amanhã, depois da manhã, você não tem desculpa. Se você morre num acidente, a primeira visão que você vai ter a morrer no hospital, você vai ver o mensageiro da igreja a te pregar. Nunca ouviram daqueles testemunhos de pessoas que morrem, depois, quase mortos, recuperam, né? Falam: fui num sítio, encontrei anjos, coisas assim e tal. Vi, eu quero ser cristão. O mundo espiritual é muito forte. Muitos destes Deus permite para lhes fazerem entender que a vida espiritual não é brincadeira. Aí você começa a ver mundos a quem já teve experiência até enquanto dorme, sonhando, outros tendo visão. Vejam coisas extraordinárias que você acaba percebendo que a vida espiritual não é para brincar. Há pessoas que estão perdidas em uma igreja a fazerem a toa, cantar no coral, meter pano vermelho, pano preto, amarelo, participar nas atividades recreativas, mas não estão no reino de Deus, se perderam há muito tempo. Quando você vem a uma igreja, identifica o espírito da igreja, porque a Bíblia diz assim: pelos frutos vos conhecereis, e pelo fruto se conhece a árvore. E uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Você vai saber o espírito da igreja conhecendo como é que é a vida dos irmãos, como é que eles vivem. Depois, se ali encontrar reprovação, porque você pode se encontrar com um irmão hipócrita lá fora, mas vai falar: a igreja dele é aqui. Então a pessoa exata a quem você deve conhecer é o anjo da igreja, é o pastor da igreja. Se esse for falso, toda a igreja é falsa. Os demais estão a seguir um falso e caindo num buraco, porque a Bíblia diz que um cego, não é? Vai conduzir outro cego, ambos vão cair num buraco. Você tem que ouvir a mensagem do mensageiro, o anjo da igreja, para você entender o radar. Vai vir um pregador aqui que se calhar só é filho, não entendeu a visão. Vai pregar uma coisa, vai te deixar triste e vai falar: não vou mais naquela igreja. Não é esse que você deve ouvir. Tem o anjo da igreja. Este, quando sobe no altar para poder ensinar, este é quem vocês devem prestar atenção. Ok, então a igreja ensina-se isso. Se esse fazer à toa, não importa quantos bons pregadores passaram aqui, a igreja está a fazer à toa. Se esse estiver a fazer o bem, não importa quantos maldosos passaram aqui, a igreja está a fazer o bem. Só que aquele é um isolado que fez o erro dentro da igreja. Aleluia. Amém.
Graças a Deus. Aqui é a irmã Tatiana. Cátia. Ládia. Adriana. Oh, irmã Adriana. Eu conheço também uma Adriana aqui na Santinha. Eis a única Adriana que você conhece aqui na Santinha? Não. Eis a única. Ok. Uau. Tem mais uma que eu conheço. Provavelmente tem mais uma. Irmã Adriana, seja bem-vinda. O nosso irmão Manuel. Irmã Manuel, seja bem-vindo. Tens um nome pessoal, né? Manuel vem do livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. O seu nome será chamado Manuel. Então, o nome vem do grego Manuel, men, que significa homem, e el, grego, significa Deus. Men, el, que significa homem, Deus, ou Deus, homem. Esse U que separa o men e o el é o de união. Homem unido a Deus. Jesus foi o homem que uniu, ou seja, o Deus que uniu o seu homem. Deus que reduziu o seu corpo. Então, Deus abençoe. A nossa irmã. Beatriz. Irmã Beatriz. Uau, Beatriz. Deus abençoe. Então, vieram nos visitar, vieram contemplar. Vão nos visitar mais vezes, ou essa é a última vez que nós nos veremos? Glória a Deus! Graças ao Senhor. Na verdade, nós amamos a vossa presença, estimamos-o bastante. No dia de hoje, boa parte da igreja não apareceu por a chuva. E temos também aqueles membros domingueiros, que são a maioria. Domingo vai encontrar a igreja cristã. Alguns são domingueiros, porque só gostam de ir à igreja no dia de domingo. É aquilo que se diz que se Deus vir no dia de segunda-feira, vão para o inferno, domingo, né? Que eles gostam de ir à igreja, Deus não dá. Né? Nos domingos assim, né? Exatamente. E tem outros que não são domingueiros, trabalham, saem às 18 horas, 19, 20, então não tem tempo para estar cá durante os dias de semana, mas aos domingos estão. Estes não são domingueiros, mas têm responsabilidade acrescida. E a minha responsabilidade é estar aqui terça, quinta, sexta, domingo, porque a minha responsabilidade é você. Eles é buscar pão para comer. A minha responsabilidade é te dar o pão da vida. Por isso estamos aqui terça, quinta, sexta, sábado algumas vezes e domingo estamos aqui. Consulta espiritual, terça-feira, a partir das 10 horas até às 14 horas. Acho que o panfleto aí fora já está completamente explícito. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço pela palavra que nós aprendemos. Neste dia, eu quero que esta palavra esteja no meu coração. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Palmas para o Senhor. Graças ao Senhor. Na verdade, quanto aos anúncios, hoje vou cortar anúncios do Mano Geraldo, já estamos acima da hora. O nosso secretário está lá atrás, o mais alto ali, amém? Este é o Mano Geraldo. Se você quiser saborear os peixes poderosos do complexo